Olá, eu sou Denilson Matos, bem-vindo ao Reino em Podcast. A boa notícia de hoje se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo de número 1, versículos 14 e 15, que diz assim: E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia pregando o Evangelho do Reino de Deus, dizendo: O tempo está cumprido e o Reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Quando nós olhamos para o ministério de Jesus e para as ações de Jesus nos Evangelhos, nós percebemos que em todos os momentos, ou em boa parte deles, Jesus está pregando. E a pregação inicial de Jesus, ou Jesus inicia o seu ministério falando a respeito do reino de Deus. Mas o que de fato seria o reino de Deus? E o que significa esse conceito tão central na pregação de Jesus? Bem, essa ideia de reino de Deus, ela vem do Antigo Testamento. Embora a expressão o reino de Deus não ocorra no Antigo Testamento, a ideia pode ser encontrada em toda a extensão da atividade profética. Há uma dupla ênfase sobre a soberania real de Deus. Contudo, embora já seja rei, ou seja, embora Deus já seja rei, há referências bíblicas que falam de um dia em que Deus se tornará rei e governará sobre seu povo. Ou seja, isso leva à conclusão de que, embora Deus seja rei, ele deve também tornar-se rei, ou seja, deve manifestar sua soberania real no mundo dos homens e também das nações. Na profecia clássica, aguardava-se a irrupção do reino no próprio cenário histórico, através do governo, por exemplo, de um descendente de Davi. Já no período do pós-exílio, alimentou-se uma expectativa pela irrupção apocalíptica do reino de Deus, ou seja, o judaísmo apocalíptico demonstrava um certo desespero com relação à história, pois eles entendiam que ela estava entregue aos poderes do mal, aos poderes malignos. O povo de Deus somente então poderia esperar o sofrimento e a aflição nesta era presente, até o dia em que Deus agisse para estabelecer o seu reino num século futuro. Assim, podemos dizer que o conceito de um reino de Deus no Antigo Testamento e também no judaísmo era guardada como um ato de Deus, talvez e às vezes utilizando agentes humanos para derrotar os inimigos ímpios de Israel e reunir este povo disperso, vitorioso sobre seus inimigos em sua terra prometida, unicamente sob o domínio de Deus numa era vindoura. O termo que mais se aproxima dessa ideia de reinado de Deus é a palavra hebraica malkutá, que significa o poder de reinar, a autoridade ou o poder de um rei. Ela está sempre em processo de realizar-se, ou seja, essa autoridade, esse domínio, esse poder, ele sempre é um processo escatológico, ele está para se realizar. Significa a soberania real de Deus em ação, primeiramente em oposição à soberania humana, mas também atesta que virá a hora em que Israel será liberto da escravidão dos estrangeiros e o reino de Deus então se revelará em toda a sua glória e todos reconhecerão Deus como rei. Mas quando nós olhamos para Jesus ou para o conceito de reino de Deus em Jesus, além de destacarmos que esse conceito era predominante na pregação de Jesus, ele acaba adicionando um aspecto que não é encontrado, por exemplo, no judaísmo, que é o aspecto da presentividade do reino. Ou seja, Jesus anuncia a irrupção do reino de forma iminente, que se manifesta já, agora. Ou seja, o reino de Deus é presente. Jesus considerou seu ministério como o cumprimento da promessa do Antigo Testamento na história, próxima da consumação apocalíptica. Nele, ou seja, em Jesus, o governo de Deus põe fim ao atual curso do mundo.
curso que destrói tudo que é contrário a Deus, tudo que é satânico, tudo que agora faz o mundo gemer, e assim, pondo desse modo um fim a todo sofrimento e dor. Ele estabelece a salvação para o povo de Deus, que espera pelo cumprimento das promessas proféticas. Essa é a boa notícia que fala Jesus. O tempo da salvação de Deus chegou. O aparecimento de Jesus, a sua atuação, sua pregação, são os sinais dos tempos. Jesus afirma que as profecias de salvação, que podem ser encontradas, por exemplo, no livro do profeta Isaías, capítulo 35, verso 5, também no capítulo 29, verso 18, e também no capítulo 61, verso 1, que todas essas profecias que falam de um tempo de abertura de olhos aos cegos, de cura dos surdos, e também que os coxos, saltarão como servos, e a língua dos mudos cantará, porque as águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. Todas essas promessas cumprem-se já, agora, em seus próprios feitos milagrosos. Por isso que, quando Jesus é questionado a respeito do jejum, ou da forma com que os seus discípulos agem em relação aos discípulos de João, por exemplo, é por isso que ele diz, olha, é tempo de festa, porque o reino de Deus se aproximou de nós, Deus se aproximou de nós. Então não é tempo de tristeza, é tempo de alegria, é tempo de festa. Jesus, em seus discursos, ele afirma de forma muito forte, quando questionado a respeito de em nome de quem ou possuído por quem ele realiza as ações que realiza, ele diz, olha, se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, esse é um sinal de que o reino de Deus se aproximou de vocês. E aqui nós temos um detalhe importante a respeito do reino de Deus, porque toda vez que um demônio é expulso de alguém, isso significa que Satanás foi derrotado e espoliado dos seus bens. Cada vez que um demônio era expulso de alguém, Jesus via uma derrota de Satanás, porque o reino de Deus é, sim, uma vitória sobre o mal, sobre o poder do mal em relação ou sobre as pessoas. Mas o reino de Deus também assume um caráter escatológico na mensagem de Jesus. Eis a diferença do conceito judaico de reino de Deus para aquele pregado por Jesus. Ele é tanto presente quanto futuro. É a dinâmica do já e do ainda não, Então, em sua mensagem, Jesus prometeu a consumação do reino de Deus no futuro também, assegurando que o reino de Deus já é presente, contudo, ainda não em sua plenitude. A vinda de Jesus, bem como sua morte e ressurreição, asseguram a vitória final sobre o mal. Contudo, a luta ainda não terminou. Por isso que Jesus ensinou seus discípulos a orarem pela vinda do reino, pois Deus já está agindo no mundo, destronando as forças do mal. Contudo, ele se consumará no ali e no além. Por isso que ele ensinou seus discípulos no Evangelho de Mateus a oração do Pai Nosso que diz: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Amém.